O uso de plantas de cobertura, ou também chamado adubações verdes, é de extrema importância para conseguirmos melhorar as qualidades química, física e biológicas do solo, sendo um dos pilares o uso de cobertura para o sistema de plantio direto. Então não há sistema de plantio direto se nós não tivermos uma boa cobertura de solo, uma boa quantidade de palha nas nossas áreas. Então as plantas de cobertura, elas trazem inúmeros benefícios para o solo. Vou citar aqui os principais, sendo eles o aumento da matéria orgânica do solo, ou seja, a palhada, elas servem como matéria-prima para aumentar a matéria orgânica. Nesse contexto também, a ciclagem de nutrientes, nutrientes que às vezes estão em camadas mais profundas, conseguem absorver isso e trazer mais para as camadas superficiais do solo, então realizando muito essa ciclagem, tanto de macronutrientes como também dos micronutrientes. Outro benefício das plantas de coberturas é também com relação ao controle de erosão. Sabemos da importância da utilização para conseguir combater a erosão de solo. Por quê? Ela fica na superfície do solo, como a gente pode observar aqui ao fundo nos nossos experimentos, estão servindo como uma proteção, fazendo com que a gente não tenha essa remoção das camadas superficiais e essa perda laminar aí dos fertilizantes ou da fertilidade do solo. Outro benefício é também com relação à melhor atividade dos micro-organismos. Então, quanto mais plantas de cobertura tivermos, quanto mais espécies diferentes de plantas de cobertura, conseguimos ter uma maior atividade microbiológica, ou seja, uma diversificação desses micro-organismos benéficos no solo, como por exemplo a meso e microfauna. Então, temos muitos fungos, bactérias, entre outras, que conseguem aí a gente aumentar essa atividade biológica. E tudo isso traz também um melhor controle de doenças e de pragas para as culturas. Outro benefício é com relação à diminuição da compactação do solo. Então essa palhada sobre o solo, ela forma um amortecedor, então fazendo com que aí a gente diminua o impacto das máquinas agrícolas, de animais sobre o solo. Então tudo isso traz um benefício muito grande para a gente reduzir os problemas de compactação. Sistemas radiculares também das plantas de cobertura, algumas espécies têm um sistema radicular bastante agressivo, então conseguindo aí romper essa camada compactada, ter um aprofundamento melhor da raiz. Depois disso, com o tempo, essa raiz ela vai entrar em decomposição e forma aí os canais preferenciais, como são chamados, aonde a gente tem uma melhor aeração do solo, uma melhor atividade biológica, enfim, conseguimos dar uma condição melhor para a cultura aí que vem em sucessão. Conseguimos observar também um manejo de plantas daninhas, então elas possuem também efeito alelopático, então liberando aí exudatos, substâncias no solo, e fazendo com que essas plantas daninhas reduzam a emergência. E uma barreira física, então essas plantas de cobertura, elas ficam como se fosse uma barreira no solo, impedindo aí a incidência de luz e diminuindo aí a questão da emergência dessas plantas daninhas. Então serve como um herbicida natural. Então esse é um dos pontos principais do uso dessas plantas de cobertura. A redução do banco de sementes, a redução aí da competição, redução da emergência dessas plantas. O uso de plantas de cobertura tem sido bastante utilizado para o controle de algumas pragas e doenças de solo, principalmente com relação a nematóides, fungos fitopatogênicos. Então observamos nos campos experimentais e áreas de cooperados, quanto maior o uso de plantas de cobertura, quanto maior a diversificação dessas plantas de cobertura, conseguimos reduzir muito aí a incidência dessas pragas e doenças iniciais que possam aí atacar as culturas que vêm em sucessão. Temos aqui nos ensaios da cooperativa na área experimental várias combinações de plantas de cobertura. Então hoje tem-se aí um uso muito intenso, quando se fala aí dos mix de cobertura, que são aí a associação de várias espécies, com cada espécie trazendo um determinado benefício, onde a gente pode cultivar durante o período de inverno. Por exemplo, aqui ao fundo, temos aí alguns mix de cobertura com 3 ou mais espécies, sendo elas algumas gramíneas, algumas crucíferas, leguminosas. Então, aquilo que a gente comentou antes, quanto maior variedade de espécies, melhor. Conseguimos ter uma diversificação, conseguimos aí ter cada espécie com as suas características. Só vou colocar aqui como exemplo, temos alguns mix com aveia preta, com centeio, com nabo forrageiro. Então cada espécie de cobertura, ela traz algum benefício para o solo. Por exemplo, o nabo forrageiro, ele é muito bom em ciclagem de nutrientes, nitrogênio, enxofre, fósforo. Tem um sistema radicular extremamente agressivo, o qual pode estar diminuindo os problemas de compactação. Temos o centeio, tem uma maior relação CN, um alto volume de desenvolvimento radicular. É uma planta aí, exemplo de ciclagem de fósforo,
então também trazendo esses benefícios. Aveia preta também com relação a acúmulo de massa seca, sistema radicular agressivo, relação CN. Hoje, para atingirmos as altas caixas produtivas, temos que ter o uso de plantas de cobertura. Então, sem as plantas de coberturas, não há possibilidade de atingirmos aí altos rendimentos. No entanto, com a alta quantidade de massa seca proporcionado pelas diferentes espécies de cobertura, temos que tomar muito cuidado para não interferir negativamente na plantabilidade das culturas que vêm em sucessão, principalmente no caso da cultura da soja. Temos também inúmeros trabalhos aqui na área experimental que mostram que quando a gente realiza uma dessecação antecipada dessas plantas de cobertura, realizamos também o rolamento, ou a derrubada das plantas de cobertura através de alguns equipamentos, conseguimos melhorar muito a plantabilidade da soja. Nos trabalhos, em média, com várias espécies, conseguimos atingir até 10 sacas por hectare a mais, aonde a gente fez a rolagem das plantas de cobertura, quando comparado com a não rolagem. Então fica também essa dica da importância de a gente manejar antecipado essas palhadas, essas coberturas de solo, para conseguir ter aí uma boa plantabilidade, um melhor estande de plantas de soja e assim atingir melhores rendimentos.